Olá, olá, boa tarde. A aula de hoje tem como tema, vamos definir o que é revolução. Então, hoje é só definir o que é revolução, para a gente poder entrar no conteúdo de Revolução Inglesa, Iluminismo e Revolução Industrial. Posteriormente, também Revolução Francesa. Então, o tema da aula de hoje é a Era das Revoluções, né? É um tema até que eu gosto muito, é um assunto que me interessa, é o final da Idade Moderna, início da Idade Contemporânea, e o nome Era das Revoluções foi tirado desse livro aqui, do autor chamado Eric Hobsbawm, que é o papa de estudar a Era Moderna e o início da Era Contemporânea. Ele conseguiu dividir essas etapas e é o historiador mais usado hoje na história e no Enem também. Beleza? Dito isso, vamos lá? Quais são, então, de modo geral, o intuito da aula é definir, né, o que é revolução. Mas o que nós iremos ver ao longo do ano? Né? O que vai ser este ano? Nós iremos estudar, então, final do século XVII, século XVIII todinho, te mostrando as revoluções acontecendo, 100 anos para ter uma mudança de mentalidade e postura do ser humano, e aí entrar no século XIX, a burguesia como classe vencedora da revolução e se tornando assim uma classe conservadora. O que quer dizer isso, professor? Que quer conservar o poder. Então nós iremos entrar nas revoluções burguesas, porque o século XVIII inteiro são revoluções dos homens de negócio que vão implantar uma nova forma de pensar em um novo sistema econômico, beleza? Começa a ocorrer no século XVI nos Países Baixos, o que nós vimos na última aula, onde os protestantes fogem e lutam pela sua independência na Holanda, se tornando então o primeiro país liberal. Qual que é a maior contribuição nessa primeira revolução? A tolerância religiosa. Olha a empatia entrando aí, né? Que é importante. Compreender e depois ser compreendido. Então, eles aprenderam com as perseguições e começaram a implantar ali um sistema que permitia o individualismo das pessoas. Segundo, 1642, 1642 e 1663, a Revolução Puritana. Também uma primeira parte do livro, né, que vai trabalhar a Revolução na Inglaterra. Essa fase da Revolução vai trazer como contribuição a meritocracia e a jurisprudência, a ideia de leis, princípios, etc. Tal. Entretanto, esse período da Revolução Puritana não se respeita o individualismo. E os puritanos, ao tomarem o poder, também vão demonstrar que não aprenderam com as perseguições, não vão reconhecer a autoridade e vão perseguir os credos religiosos diferentes do deles e fazerem leis que tiravam a liberdade das pessoas a partir de um ditador chamado Oliver Cromwell. A última fase da Revolução Inglesa, chamada de Revolução Gloriosa, aí sim a mudança por completo na Inglaterra, surgindo a primeira vez na história a monarquia parlamentar, o rei sem poder nenhum mais, era apenas um fantoche, ele era um mero simbolismo, né? E aqui é a primeira vez que surge um pensamento político chamado liberalismo, que posteriormente nós iremos trabalhar. Depois, a Revolução Americana ou a emancipação das 13 colônias, né, que vão contribuir com o federalismo, a Constituição e um governo republicano. E, por último, que é o último evento da Era Moderna, inaugurando a Idade Contemporânea, a Revolução Francesa, que vai contribuir com muitas coisas. E aí vai ser o auge do pensamento burguês, vai ser a França, e nesse auge do pensamento burguês, a contribuição será a monarquia constitucional, 3 poderes, separação de Estado e Igreja. Então, tudo que você tem de princípios liberais também terão a sua contribuição aqui na Revolução Francesa. Todo esse período, que vai de 1568 até 1799, nós dar-se-á um nome, né, de Era do Esclarecimento. É aí que, ou no popular, o nome Iluminismo. Beleza?
Tudo isso aqui, o que é a era do esclarecimento? É quando a razão, o liberalismo tomam conta da mente humana e a destruição dos antigos valores, que eram chamados de obscuros ou trevas para os novos filósofos. Daí uma era de luz ou do esclarecimento. Nessa fase, a burguesia, então, se torna revolucionária. Beleza? Então, beleza. Então, vamos lá para a parte agora da definição. Tá bom, professor. Dito isso, a primeira coisa nós temos que fazer o quê? Nós vamos definir o que é revolução. Então, aqui, eu vou me apropriar, né, de algumas definições que se tem, definindo revolução. Eu vou disponibilizar esse material posteriormente no site, beleza? Então, você tem lá, segundo o dicionário de política, o que é a revolução. Então, olha só, eu vou ler, porque eu vou fazer abre aspas aqui, né, para a fala do Roberto Bobbio, que fala: tentativa acompanhada do uso de violência de derrubar autoridades políticas existentes e de as substituir a fim de efetuar profundas mudanças nas relações políticas, no ordenamento jurídico constitucional, na esfera econômica. Revolução só se completa com a introdução de profundas mudanças no sistema político, social e econômico. Ou seja, na visão de Bobbio, a revolução é uma mudança profunda na sociedade. Quem estava no poder não pode permanecer no poder. E sempre é necessário e é definido através do uso da violência. As autoridades que estão no poder não darão licença do poder. Fala, por favor, você pode sair, por favor, que eu quero tomar o poder seu e vou mudar tudo, tá bom? Você aceita? Óbvio que o cara não vai aceitar. Então é necessário um conflito armado, muitas vezes, né? O uso de força para a mudança. Na Wikipédia, por exemplo, revolução é uma mudança abrupta, ou seja, repentina, rápida no poder político ou na organização estrutural de uma sociedade que ocorre em um período relativamente curto de tempo. O termo é igualmente apropriado para descrever mudanças rápidas e profundas no campo científico, tecnológico, econômico, comportamental humano, ou seja, a Wikipédia concorda com a definição do Bobbio. Tá vendo? Nós estamos fazendo uma habilidade que compara dois documentos. O próximo. Olha lá. Segundo Jeff Goldwyn, revolução implica não apenas em mobilização das massas, das pessoas, né, pobres, que não estão no poder político, mas mudança de regime, mas também mais ou menos rápida, fundamentais mudanças sociais, econômicas, culturais, durante ou longo após a luta pelo poder do Estado. Ou seja, é um processo longo, que também tem conflito, que também tem violência. Segundo a Hannah Arendt, que é uma outra filósofa, olha só, revolução, como fato original, traz a noção de que o curso da história pode ser interrompido por um novo evento, um começo que coincide com o estabelecimento da liberdade. Para ela, revolução no século XVIII, ou revolução, que permite a liberdade das pessoas. Onde não há liberdade, não há revolução. Olha o que ela fala. As revoluções não são meras mudanças. Mudanças não interrompem o curso da história, mas apenas recaem num estágio diferente do seu ciclo. A liberdade é um produto do esforço humano, ou seja, racionalismo, ou racionalismo aqui, que significa a participação das coisas públicas e a admissão ao mundo político. Você só tem liberdade quando você faz parte da política, compreende política e age politicamente. Como diria Aristóteles, aquela pessoa que não se permite participar da política está fadado a ser governado por pessoas piores do que ela mesma. Eu acho que aí é um ponto de reflexão, não é mesmo? E aí, o Alex Tocqueville, que é esse autor muito famoso, um liberal, ele fala que tem 3 tipos, né, de revoluções. Revoluções políticas, revoluções súbitas e violentas, e revoluções lentas, né, que demoram, né, a fazer uma transformação. Perceba que as revoluções que nós estamos estudando apresentam os 3 tipos.
Elas podem ser súbitas e violentas, igual a Revolução Francesa. Elas são revoluções políticas, porque há a queda do absolutismo e surgimento de uma nova forma de pensar política. E é lenta, porque a religião também passa por um processo de mudança. Estamos saindo do catolicismo e o calvinismo está tomando conta da mente das pessoas. Professor, o calvinismo, você tem como exemplificar disso? É lógico que tem. Perceba, você está numa escola hoje estudando. Estudando para fazer o quê? Para se formar, para trabalhar. Ora, quem defende o trabalho como mérito de vida? Entende? Percebe? Agora vem a pergunta. É possível um fato histórico receber um nome de revolução e não ser uma revolução? Sim. Agora vem a pergunta. Por que, então, que se faz isso? Ora, mera propaganda para poder alienar as pessoas. Em que sentido? Se eu dou um nome a um movimento que não tem mudança de revolução, eu tento construir uma memória nas pessoas do que eu estou fazendo é uma mudança. Aí não há mais revoltas sociais. Eu compro as pessoas. Entende? Então a aula de hoje foi essa definição de revolução e agora eu desafio você a fazer um caderno e a sua própria definição de revolução. Pegando tudo o que foi falado, constrói-se uma ideia e coloca a definição no papel. Beleza? Um abraço para todo mundo. Beijo para vocês. Deus abençoe.